Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Estamos aqui, né? Mais um dia, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus. Motivos nós temos de sobra, né? Louvar, agradecer, bendizer o Senhor por tudo. Pelo café, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa, pelo dom da vida. Por respirar, irmãos, né? Por estarmos aqui com saúde, graças a Deus, para nos alimentarmos desse maná diário. Cada dia o Senhor vem nos fortalecendo através da palavra dEle, para que a gente continue a nossa caminhada, que não é fácil, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, muitas guerras, né? Quantas coisas a gente passa na vida. Mas na presença desse Deus Todo-Poderoso, através da palavra dele, ele nos alimenta diariamente e a gente continua a nossa jornada com fé e acreditando que aqui tudo é passageiro. Amém, aleluia. Se Deus quiser, um dia estaremos todos na glória com o Pai. E é isso que a gente... a gente vive nessa fé, né? Que um dia nós encontraremos com Ele lá na glória e viveremos uma vida sem dor, sem choro, sem lágrima. Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém, aleluia, amém. Deixa eu falar bom dia. Bom dia, graça e paz. Todos daqui a pouco vão entrar na live, vão assistir essa live, sejam agraciados com o nosso Espírito Santo, né? Espírito Santo de poder, de amor, de graça, Eu já falei várias vezes o que é a graça, né? Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Imerecido, né? E quando a gente fala graça e paz, irmãos, é uma coisa muito... É um maior presente que nós temos. Ana, bom dia, com alegria. Bom dia, dona Ana. O maior presente que Deus dá para nós, homens, a humanidade, é a sua graça. Já deu, né? A graça e o presente que já foi a morte de Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo em favor de nós, por os nossos pecados, por tudo que tem de errado, Ele já levou, está pago. Amém? Amém. E nós hoje... te louvamos e bendizemos pelo esse momento de oração que nós temos aqui, Pai, todos os dias, na parte da manhã. E aprendendo com a palavra, aprendendo, né, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que o Espírito Santo também abra as mentes para que possamos entender a Sua palavra e com viver ela, sabedoria, né? com ousadia, e viver, e essa palavra seja para nós, Pai, como fonte de alimento, seja água viva, seja para a nossa vida, né? Para que nós possamos alcançar o nosso alvo. Qual que é o nosso alvo? A salvação. Em nome de Jesus, né? Olha a palavra hoje. A palavra hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Irmãos, conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. A conduta que nós devemos ter, né, com aquelas pessoas que se afastam de Cristo, da palavra, da doutrina. Como que nós devemos agir? Olha como que Deus fala conosco, né? Deus... Ele vem falar todos os dias no nosso coração como que nós devemos agir, o que devemos fazer. Vamos prestar atenção? Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhas contendas de palavra. Olha, irmãos, que não tenha contendas de palavras, né? Que nada aproveitam e são para a perversão do ouvinte. Não tenha contendas assim, jogar palavras ao vento, né? Se não for fazer efeito, se não for servir para nada, para que ficar gastando seu tempo falando? E né? aqui também, essa perversão é uma palavra muito forte. Você usar uma palavra e às vezes uma palavra tira a pessoa da fé e
perverte ela, ele vai ficar pervertido por causa de uma coisa que você falou dos ouvintes, ou de um ou de mais ouvintes. De repente o cara fala uma asneira tão grande, 5 acredita e vai para o inferno por causa daquela palavra que você disse, você será condenado por ela. Olha que sério, né, irmãos? Entendeu? Procura Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, né? A palavra da verdade é essa daqui, irmãos. Né? Tá aqui, na Bíblia, né? Nós aprendemos a palavra e a gente pode falar dela para aquela pessoa que está afastada, para aquela pessoa que está longe do Senhor. A gente pode tentar, né? Trazer para perto. A gente tenta, irmãos. Mas o Senhor fala, ministra a palavra. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Através, né, da palavra, o Espírito Santo vem trabalhar no coração da pessoa. Sim. Aí fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto. O Elcio vai falar quem é Emineu e Fileto. Quem é Elcio? Esse Emineu e Fileto foram 2 homens que eles foram totalmente contra a fé cristã, propagando falsas doutrinas, os 2 juntos. E Paulo, ele condenava eles por isso, por essa prática, e falava tudo quanto é mal. Essa palavra que a Célia leu agora aqui, ó, perversão. Essa palavra aqui, ó, que eu escrevi, deixa eu ver aqui. É perversão, né? Não, essa palavra profanando. Aqui. Tá. Essa palavra profanando aqui, ela significa o seguinte, é uma palavra que ela vem do grego, que ela significa impuro, profano ou secular. Então ele fala assim, evita os falatórios profanos. Sabe esses falatórios que não tem nada a ver com a palavra de Deus, são coisas feias. E esse Himeneu e Fileto são 2 homens que não falam em outro lugar da Bíblia, mas eles estão aqui na carta que Paulo escreveu a Timóteo, que eles se desviaram da verdade. Aqui, ó, e depois do 18, ó, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e eles perverteram a fé de algumas pessoas. Além deles não ter fé, ainda levou outras pessoas a não ter fé. E o fundamento, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus e os que não são também. Né? Vinde benditos de meu Pai. Também tem lugar malditos também. O que vai ser para a direita e o outro vai ser para a esquerda. E olha só, e nós que temos fé, o Senhor fala assim, todavia o fundamento de Deus fica firme. Você tem fé? Fica firme. Tendo esse selo, nós fomos selados, irmãos. Por Deus. Tem uma musiquinha que fala assim, lindo, o, né? Senhor conhece os que são seus. Amém. Conhece. Amém. O Senhor conhece. E qualquer que profere, que nome pronuncia, de Cristo, que fala o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iníquo? Iniquidade é o que Deus condena. Iniquidade. Quando você tem uma palavra ali no Evangelho que fala do juiz iníquo, é uma pessoa que não é leal, não é justo, sabe? Isso ele é injusto, ele é iníquo, ele não é verdadeiro, ele é falso. Né? Tudo que é contra Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas, olha, irmão, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra, infelizmente, né? Olha, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor,
preparado para toda boa obra. Que lindo, olha que lindo. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge da iniquidade, foge dos lugares que não proclamam o nome de Deus, né? E fala assim, esteja na presença com aqueles que têm um coração puro, que invocam ao Senhor. Que lindo. Rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Aquelas pessoas que só procuram contendas, sabe? Instruções loucas também. Instrução é ensinamento. Bem ensinamento com coisas loucas, bem falar coisas que não nada a ver com a nossa fé. Você sabia que... deixa eu falar uma coisa, instruções loucas. Eu lembrei uma coisa. Quando eu era jovem, eu servi o exército. E numa coisa nos foi ensinada no exército. A gente é submisso, principalmente quando a gente é soldado, todo mundo manda no soldado, o cabo, o sargento, primeiro sargento, tenente, todo mundo manda. Mas tem uma coisa que a gente não é obrigado a seguir: instruções loucas, ordem absurda. Se a gente falar uma ordem absurda, não se cumpre, sabe? Uma coisa que você vê, que todo mundo vê, o batalhão inteiro. Fala, se joga naquele poço lá. Entendeu? Uma ordem absurda não se cumpre, uma coisa ridícula não se cumpre por capricho de um superior. Isso daí eu aprendi no exército. E aqui ele está falando assim, foge também dos desejos da mocidade. Por quê? Porque os moços, os jovens... Tem muitos desejos, eles são, né? E são, como que fala assim, quando a pessoa é afoito, ele vai com as outras... Esse ditado popular, né? Não, também fala assim, eu tenho que viver isso, todo mundo vive, eu também sou jovem, eu tenho que viver. Não é que tem, irmão, é que as pessoas passam algumas coisas, você não tem que passar também. Não tem que provar nada para ninguém, né? Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com o quê? Com um coração puro, invoca o Senhor. Não tem. Eu tinha um amigo, não tenho ainda, ele não mora mais aqui, casou já, foi embora para outro estado. E ele era crente, ele é crente até hoje. E ele falou para mim, e eles acham que eu não posso fazer na minha igreja as coisas que os jovens da minha idade têm que fazer. Mas não tem que fazer. Mas ele achava que tinha. Então, para você provar que você é homem, você tem que fazer um monte de coisa que não presta. Sabe? Eu falei, mas não existe isso, não tem que fazer. Depois ele vai falar assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim manso para com todos e apto para ensinar, sofredor. A gente vai passar por momentos muito difíceis, porque o mundo jaz no maligno, né? O instrumento é instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para reconhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Quantos estão Por quê? Presos, né? Experimenta uma droguinha aí. Você acha que eu nunca trabalhei com um cara que fumava maconha todo dia? Eu também. E quantos anos que eu tenho de idade? 67. Sempre teve. E vai quem quer. Eu não sou obrigado, ninguém pode me obrigar. Ninguém. Entendeu? Olha, quantas pessoas mandam recados pela internet para o outro. Olha, uma foto de uma mulher pelada para um homem casado, irmão. É um monte de coisa. Você acha que isso é certo? A gente está conjecturando. Não, eu tô falando o âmbito do total, do todo. O cara sabe que o outro é crente. Cara sabe que o outro é crente, mas manda foto de mulher pelada. Por quê? Porque está usado por Satanás, né? Para ver se o outro cai no erro, se o outro entra. O que ele quer é destruir. E o Satanás usa o quê? Às vezes usa até os próprios da família para fazer uma coisa dessa. E é muito feio, né? Está escrito assim, para tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo
em que a vontade dele, ou seja, esse A aqui é acraseado, né? Que significa que estão presos na vontade do diabo. Na vontade do diabo. O que acontece no mundo hoje? Não tem divertimento aqui, é por isso que eu bebo na cidade. Divertimento. Bebida, pornografia, cigarro, droga. Vamos divertir, sexo ilícito, tanto faz, com homem com mulher, tudo se forma. Aí, irmãos, ele vai falar para sair fora disso, né? Usar a cabeça, a mente, e para ter uma conduta voltada para Cristo, né? E aí instruindo também os jovens, com mansidão, resistindo, tentando aqui, Deus lhes dará o arrependimento para reconhecerem a verdade. Então, na verdade, eu não tenho que ficar convencendo as pessoas, só tenho que falar a verdade. Se você falar, o Espírito Santo vai chegar na pessoa, verdade, é verdade. Ele vai fazer a obra na pessoa aos poucos. Por isso que é importante as pessoas estar sempre na presença de Deus, para que os outros vejam a presença. E ele fala assim, olha que lindo aqui em Efésios 3,16, fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Olha, toda a palavra da Bíblia está aqui para instruir, para dirigir, para ensinar, para que a gente sofra menos, irmãos. O Pai, Ele deixou essa palavra para que a gente possa sofrer menos, para que a gente se desvie do erro, não caia no erro, porque quando você cai no erro, você vai pagar pelos seus erros, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você fizer algo errado, você entrou na droga, você vai sofrer para sair, se você quiser sair. Se sair, né? Mas vai sofrer, irmãos. É o peso, né, do que você fez de errado. Ele fala, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra vem para isso, para que a gente possa viver toda boa obra. Doese, Deus abençoe. Bom dia, com alegria para você e sua família. Olha aqui, né, nós estamos lendo a palavra, agradecendo a Deus, porque o Senhor vem nos instruir nesse dia, falando para nós, né? Nada de falação, fala pouco, não adianta você brigar com aquele que não tem conhecimento, não adianta você querer enfiar para a goela abaixo dele, se ele não quer ouvir. Então, coloca a palavra, fala a palavra, mas deixa que o Espírito Santo faça a obra, né? O Espírito Santo que vem convencer, que vem libertar, né, Elcio, do inimigo. Porque aqui, fala verdade, e tornaram a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que a vontade deles estão presos. Amém. Quantos estão presos pela vontade do diabo? Quantos estão presos? E é através da palavra, porque o Senhor fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a palavra é colocada todos os dias. Quem sabe? A gente não pode ficar enfiando Bíblia, goela abaixo das pessoas, e nem é nosso dever. Nosso dever é só falar da palavra. Nossa, eu sou a verdade, a vida, a minha palavra, eu sou o começo e o fim, a fonte da água viva, o pão da vida. E ele vai falar e ele vai ensinar para as pessoas. Ele vai falar que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, uns falam assim para mim, e o meu livre-arbítrio? Tem o meu também. Problema seu. As consequências você vai pagar também. Você vai pagar. Agora, uma coisa que eu vou te falar que é muito triste, que eu vou falar, Apocalipse, no último capítulo, está falando assim, ai daqueles que sofreu o dano da segunda morte. Né? Se Satanás já foi derrotado, ele é um derrotado, vai ser lançado, porque o destino dele é certo, por isso que ele não tem nada a perder. Não tem.
Nós temos, ele não. E ele quer arrastar os que... O máximo possível. O máximo que ele puder. A intenção, o intuito dele... É levar a maioria. Não, mas deixa eu falar uma coisa que é provocar a Deus, é irritar, é afrontar, entendeu? Por quê? Para ele não há salvação, porque já está predestinado. E os que forem do lado dele, juntamente serão lançados no lago de fogo, que será o dano da segunda morte. Acabou. Não vai ter mais expiação, não vai ter nada, né? Para os que estiverem do lado dele é fim. E ele está correndo, por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Aí ninguém sabe o dia nem a hora, mas estejais preparados. Perto, né? Vamos orar para as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão pedindo oração. Aquele garotinho, Deus abençoe a tua família. Aquele garotinho que foi Ana, que estava sufocado lá, que está internado no hospital. Davi, ele está se recuperando, está na UTI ainda, fazendo exame. O tio Antônio do Daílson, o Zé Roberto, cunhado da Ana, o Samuel, a Zenaide pediu oração. Em nome de Jesus. O Lúcio, a Eva, Lúcio, depressão. Pedimos pela também Fátima, cunhada da Eva. Pro Nair, a Eva também pediu. Deixa eu ver quem mais aqui, gente, peraí. Pela Zilda, pelo Hermes, pelo pastor Maurinho, pelo Ocimar, pela Anis, pelo pastor Anis, pelo Elcio, Elaine Dias, Lucinéia, Maria José, Davi, Clemência, Vitória, Renato, Rafaela, a Raquel pediu pela Rafaela, que lindo aqui, pelo Felipe, né? Orando pelo Felipe que está na UTI, pedindo com dengue, irmãos. Olha, a dengue, né? A gente pensa que não, mas olha, com dengue está na UTI, pedindo para que Deus toque no Felipe, que ele fique completamente curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos também pedir pela aposentadoria da Eva, da Arlete, da Raquel, do Cláudio, da Clemência, do Fábio, do pastor Mauro, da Eva, né, Eva? Pedindo assim, da Edna, a aposentadoria deles, da nossa Clemência, que ela pede tanto que ela precisa, para que saia essas aposentadorias em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, né? Louvando, entregando a Deus todos que estão com depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade, irmãos, para que o Senhor venha curar, libertar, coloque a sua mão poderosa, Pai. Entra no quarto onde aquela pessoa está já não tem mais vontade nem de viver, Senhor. Está fraca, não consegue, não tem fé, não tem mais nada, Pai. Que a tua mão poderosa alcance ela, toque no coração dela, liberte ela, Senhor, que ela veja a luz onde ela estiver, que ela sinta a tua mão poderosa, a tua presença, liberta, Senhor, cura. Quantas pessoas estão vivendo com um sorriso no rosto, mas com o coração vazio, negro, Pai, na angústia, na tristeza, na depressão. O Senhor conhece cada um, Pai. Coloca a tua mão poderosa, cura, lava com teu sangue precioso, Senhor. Luiz Alberto, Pai, toca nele. Santo, Santo, Santo. Entra com teu poder sobre todas as vidas. Consagra o meu neto Hugo, Senhor, agora na tua presença. Peço a tua bênção sobre a vida dele, sobre a vida da minha neta Giovana, Pai. Entra com teu poder, entrega o Fabiano, Senhor, peço que o Senhor possa tocar nele, curar, libertar ele, liberta, Senhor, de todo o mal, Senhor. Entra na vida dele, Senhor, transforma aquela vida, Pai amado, Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém? Amém, irmãos. Amém. Que palavra bonita, né? Então nós te louvamos por esse momento de oração, pedindo que o Senhor... Edna, bom dia, com alegria, Edna. O Senhor esteja presente conosco durante todo o dia, nosso dia de trabalho, Pai. E o Senhor venha nos fazer companhia, Pai, nos protegendo, nos guiando,
nos dando sabedoria em nome de Jesus. Amém? E essa palavra foi isso para quem entrou agora na live. Segundo Timóteo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. do 14 até no finalzinho Do 14 ao 26. Tá, Edna? do 14 ao 26. Cheguei. Não, nós que entramos adiantado hoje. Tá bom? Tá Irmãos, bom? então essa palavra, segundo Timóteo, ela vem nos exortar, né, para que nós possamos estar sempre na presença, Fala, fique firme. saindo fora do que não presta, saindo fora do que não é de Deus. Não e aí a gente tem discernimento para isso. Mas tá difícil. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, fique todos na paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E deixa eu falar uma coisa, hoje tem núcleo, então você está convidado a participar conosco do núcleo lá na Casa do Merel. É sempre uma bênção, uma palavra, Deus vem falar muito forte ali, Dá esse papelzinho que eu vou nos transcrever instruir, pro nos caderno. ajudar. Amém, irmãos? Amém? Fiquem Que Deus com abençoe. Fiquem na paz. Fique na Chuva paz de do Senhor. bênção, Edna, Deus abençoe. Ana, Deus abençoe, irmã. Que Deus abençoe vocês grandemente. E todos que vão entrar na live depois, que Deus abençoe. Esteja presente na tua família. Que hoje seja um dia de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor. E que as bênçãos sejam derramadas sobre cada família. Em nome de Jesus nós pedimos, louvando e agradecendo. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Irmãs, bom dia.